Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar sobre bulking e cutting feminino, como decidir o que fazer primeiro. Será que você precisa secar primeiro? Ou será que você precisa passar por um processo de construção de massa muscular? Hoje a gente vai entender qual é a lógica por trás dessa decisão e principalmente qual é a lógica por trás de estruturar um planejamento que faça sentido dentro de um objetivo, mas que principalmente que não mexa negativamente com a cabeça de vocês, porque eu sei que tem muita mulher aí que quer ganhar massa muscular, mas tem receio de engordar. Antes da gente começar, não se esqueçam, se inscrevam aqui no canal, deixem um like aqui no vídeo e compartilhem esse vídeo com alguma amiga de vocês que precisa ouvir o que a gente vai conversar aqui hoje. Isso tudo ajuda a crescer o canal, ajuda eu a entender que vocês gostaram dos temas que eu estou trazendo aqui e a ideia é que a gente continue trazendo temas de forma mais aprofundada, temas esses que no Instagram, infelizmente, devido à superficialidade do conteúdo lá, não consigo abordar. Então aqui realmente é um vídeo onde eu quero abordar diversos tópicos, aprofundar nesses tópicos para você sair desse vídeo sem dúvida nenhuma do que você deve fazer em relação ao seu objetivo nesse momento. Bom, vamos primeiro entender um cenário que é extremamente comum de acontecer e eu acho que independente da fase que você esteja, é importante você entender isso daqui para ter um passo inicial. Eu vejo, e assim, eu tenho minha consultoria online, eu atendo muitas mulheres, etc. E eu vejo que existe um problema comum, assim, de mulheres acharem sempre que estão gordas. Então, toda mulher, você pergunta para ela, o que você acha? Ela sempre vai responder, acho que daria para secar um pouquinho mais. Só que qual que é o problema? Nessa ideia contínua de secar, 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 a pessoa não percebe que desde quando ela começou a treinar, muitas vezes ela não conseguiu fazer um processo de ganho de massa muscular bem feito. E aí, por que eu falo isso? Eu vejo muitas pessoas que fazem uma dieta de déficit calórico no intuito de secar. Aí seca, 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 fica infinitamente nesse valor calórico. E aí ela pensa assim, pô, eu preciso fazer uma dieta de ganho. Aí ela vai, sobe um pouco as calorias, passa 2, 3 meses, começou a sentir que está ganhando um pouquinho de gordura aqui, uma retençãozinha a mais ali e já reduz as calorias de novo. Qual que é o problema disso? Hipertrofia é um processo crônico. Hipertrofia demanda tempo. Ou seja, é importante que você fique em superávit energético para ganhar massa muscular? É, mas não é só isso. Você precisa garantir que esse planejamento esteja estruturado de forma que você consiga ficar mais tempo em superávit. Então, o que eu estou falando? Quando eu falo mais tempo, estou falando de 5, 6, 7 meses, digamos assim. Mas 2 a 3 meses é um período muito curto para você achar que você vai conseguir construir uma quantidade de massa muscular relevante a ponto de que quando você secar a próxima vez, você veja essa diferença. Então, o que a gente quer num processo de ganho é ganhar massa muscular suficiente para que quando você seque no próximo cut, você aparente maior e mais seca, com mais músculos, com mais definição do que no cutting anterior. E aí vem a grande dúvida, né? Beleza, Léo, nunca fiz um processo de ganho de massa muscular, sempre fiquei nessa ideia de secar, 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 mas ainda não estou no meu percentual de gordura adequado, que eu gostaria, então eu fico na dúvida, devo secar mais ou devo partir para um processo de ganho? E aí a gente tem algumas complicações. Quando a gente pensa numa pessoa que ela está há muito tempo num déficit calórico, e aí é mais ou menos um déficit calórico, né? Porque às vezes a pessoa faz esse déficit e aí no final de semana acaba fazendo 1 ou 2 refeições livres ali que reduzem esse déficit semanal total. Então ela está até num déficit, mas talvez não esteja num déficit tão alto quanto ela pensa que esteja. E mesmo que tiver, a partir do momento que você fica muito tempo nesse cenário, o seu corpo ele vai criando adaptações metabólicas ali que vão cada vez deixando o processo de secar mais difícil. Por isso que eu sempre falo para todo mundo, entrou num cutting, seja o mais regrado possível para que você saia desse período de cutting o mais rápido possível. Né? A ideia de ficar em déficit ela não é legal para o seu corpo, ele não gosta do cenário. Então você tem que usar o déficit calórico por um período determinado, secar o que tem para secar e depois sair dele, seja para uma dieta de manutenção, caso você já tenha atingido seu objetivo, ou partir para uma dieta de ganho de massa muscular. Mas o grande ponto é, uma pessoa que ela está há muito tempo em déficit, não adianta ela forçar mais. Porque se ela está há muito tempo em déficit e ela ainda não secou o quanto gostaria, alguma coisa está errada, concorda? Então, normalmente, a gente faz um período de ressensibilização metabólica, que é basicamente você ficar numa dieta de norma ali, né? Consumindo o tanto que você gasta, então você faria a conta do quanto você gasta, faria a conta do quanto que você vai comer, seria equivalente,
passa um tempo nesse valor, que é o que a gente chama de diet break, né? Uma quebra na dieta. Então você fica ali naquela dieta de manutenção, simplesmente para deixar o seu metabolismo voltar um pouco. Você vai conseguir construir alguma coisa de massa muscular, mesmo que seja pouco nesse cenário, e aí sim você parte para um cutting, só que dessa vez um cutting bem estruturado e um cutting com prazo determinado, metas claras, para que você entre nele já sabendo quando que você vai sair. E aí, até quando, né, você precisa ficar em cut? Idealmente, eu diria que 4 a 5 meses é um período saudável mentalmente, porque mais que isso, você já vai começar a perder rendimento, sentir mais fome, né? Então começa a ficar um processo um pouco mais delicado. Mas é importante que você chegue num percentual de gordura que você olhe para o seu físico e você pense, bom, eu vou fazer agora um processo de ganho. Se eu ganhar um pouco de gordura nesse processo, e novamente, tem que ser pouco. Se ganhar muita gordura no processo de bulk é porque ele foi mal feito. Mas você tem que olhar para o seu físico e pensar, se eu ganhar um pouquinho de gordura nesse processo de ganho, tudo bem. É um preço que eu estou disposta a pagar para construir um pouco mais de massa muscular. E aí você faz essa migração. Então, esse é o cenário 1 de pessoas que já estão numa restrição há muito tempo, né, que normalmente é o caso das falsas magras. A gente tem o cenário 2, que são pessoas que já estão em sobrepeso ou pessoas que já estão com algum quadro inicial de obesidade. Essas pessoas não existe a possibilidade de fazer subir caloria agora. O foco é baixar o peso, baixar o percentual de gordura. Então, nesses casos, não há dúvidas. Se você tem um percentual de gordura alto, se você está com sobrepeso, se você está no início de obesidade, esquece ganhar massa muscular. O seu foco é manter a massa muscular que você tem e perder o máximo de gordura possível como prioridade, tá? Não é nenhuma discussão isso daqui. E quem pode fazer bulking de cara? Aquela pessoa que já é muito magra. Então aquela menina, aquela mulher que ela já tem uma genética onde ela pode fazer o que ela quiser, ela continua magra. Então essa pessoa, ela precisa de músculo. Ela precisa passar por processos de construção de massa muscular. No longo prazo, o que vai acontecer? Independente se você começar com um processo de ganho ou começar com um processo de perder gordura, você tem que ir oscilando isso. Então, vamos supor que a pessoa começou num processo de cut. Aí ela perdeu 5% de gordura, chegou num percentual de gordura ok, e ela vai migrar para uma dieta de bulking agora para construir massa muscular. Qual é o objetivo dela? Ganhar peso, ganhar músculo e ganhar o mínimo de gordura possível nesse processo. Passou-se uns 5, 6 meses nesse processo, faz uma consolidação disso e começa de novo um cut. Quando fizer esse cut, a ideia é que você esteja mais seca do que no outro. E isso é uma coisa que é para a vida. Então você vai continuamente fazer processos de cutting e processos de bulking intercalados até que você chegue no físico que você deseja. Léo, e se eu não quiser oscilar? Por que eu não fico em bulk até ganhar toda a massa muscular que eu quero, mesmo que eu ganhe gordura, e depois eu fico em cutting até conseguir secar? 2 motivos. Em bulking, se você ficar muito tempo em bulking, você começa a cada vez ganhar menos massa magra e cada vez ganhar mais massa gorda. Porque à medida que você passa tempo em superávit energético, o seu metabolismo começa a piorar. Então a gente precisa dessas fases, principalmente por uma questão de ressensibilização do metabolismo. Então você passa um tempo em superávit, você vai ganhar um pouquinho de gordura, o metabolismo vai começar a piorar. Quando você percebe que está ganhando mais gordura do que o ideal, é hora de voltar. Se você ficar nisso, vai acumulando cada vez mais gordura, e quanto mais gordura você acumular, pior vai ser sua resposta para o ganho de massa muscular. Então uma pessoa, novamente, que ela tem um percentual de gordura alto, ela vai ter uma dificuldade maior de construção de massa muscular. E o inverso também não dá certo, né? Se você pegar e falar assim, eu vou secar tudo que eu tenho para secar, nem que eu perca, sei lá, 15 quilos e fique com 40 quilos. Mas qual que é o problema? Para chegar nesse ponto, primeiro, você precisaria passar muito tempo em déficit. Segundo, ao longo desse período em déficit, ia aumentar muito o sofrimento ali na dieta, né? A dieta ia ficar cada vez mais restrita para conseguir baixar esse percentual, porque quanto menos massa muscular você tem, mais você vai ter que secar para ver algum tipo de definição. Então começa a aumentar estresse, começa a ter alteração de humor porque o carbo da dieta está muito baixo, começa a perder rendimento de treino, eventualmente pode perder massa muscular, então também não compensa. No final, o único cenário é justamente fazer essas oscilações entre cutting e bulking para você poder aproveitar melhor cada fase. Então fiquei 5 meses em cutting, sequei o que tinha que secar,
consegui chegar num percentual, vamos supor, de 18%. Vou fazer um booking e vou chegar no máximo em 20%. Fiz o book, cheguei em 20%. No próximo cutting, você tem que ficar mais seca do que no anterior. Então, se você fez o cut anterior até 18, nesse próximo cut, tentar chegar em 17, 16, 15, enfim. O ponto é, a cada cutting, a cada book, você tem que ter mais massa muscular e mais definição, né? No book, mais massa muscular, no cut, mais definição. Uma outra coisa que é muito importante a gente citar aqui é que as pessoas às vezes falam assim, mas eu posso simplesmente secar tudo que eu tenho para secar e depois eu me preocupo em construir massa muscular, porque a minha prioridade é definição. Isso aí é a maior doideira que eu já escutei. Por quê? Quando você não tem uma quantidade significativa de massa muscular e você seca, você não vai definir, você vai definhar. Isso significa que se você não tem massa muscular suficiente, você vai emagrecer, vai ficar flácida e ainda não vai ver aquelas marcações na musculatura, porque não tem músculo para marcar. Então, é inevitável que se o seu objetivo seja ter um nível de definição que dê para ver os contornos do quadríceps, os contornos do braço, do ombro, etc., você vai ter que ganhar massa muscular em algum momento. E aí entra a grande dificuldade que a maioria das mulheres tem, é na negligência com o booking, né? A pessoa, ela precisa, como eu falei, inevitavelmente passar por processos de ganho de massa muscular para ver cada vez mais definição, ou seja, para ter mais músculos para definir. Mas o receio impede as pessoas de fazer esse book e aí acaba havendo uma estagnação no processo, visto que num déficit infinito a pessoa teria muita dificuldade de construir essa massa muscular. Então por isso que é importante planejar muito bem esses fatores, organizar com um profissional que te acompanha as fases e os objetivos de cada fase, porque sem eles, realmente, você fica perdido. Imagina que você fala assim, vou fazer um cut até ir para secar. E aí você não bota meta, você não bota prazo. Quando você vai ver, você está um ano nisso. Ou, ao contrário, né, em book, vou ganhar massa muscular. Quando você vê, você está ganhando gordura, já parou de ganhar tanta massa muscular assim, e o físico está piorando em vez de melhorar. Então, é importante estruturar essas estratégias de tempo e de metas para que até o psicológico ele fique melhor e você consiga sustentar esse processo de maneira saudável, mentalmente, e, consequentemente, colher os melhores resultados possíveis. Então, só para a gente finalizar, vamos contextualizar tudo que foi falado aqui. Se você é uma falsa magra, fazer um diet break, ou seja, passar um tempo numa dieta de manutenção e depois fazer um cutting. Depois desse cutting, ganhar massa muscular. Se você tem sobrepeso ou obesidade, ou início de obesidade, ou uma obesidade mais avançada, esqueça a massa muscular, o ganho, né? A sua única preocupação é manter essa massa muscular que você já tem e perder a gordura que está te colocando em sobrepeso ou obesidade. E se você é aquela mulher, aquela menina que tem a tendência a ser mais magra, né? Aquela pessoa que come o que quiser e não engorda nem ferrando, você tem que passar por um processo de construção já meio que de imediato para que você consiga reverter esse processo a partir do momento que você ganha cada vez mais massa magra. Depois que vocês decidem esse caminho inicial, aí realizam ele, né? E começam a ondular entre períodos de cut, períodos de booking, períodos de manutenção, até que você chegue no seu objetivo final. E quando você chegar no objetivo final, aí você pode parar de fazer esses bookings e cuts e simplesmente sustentar um determinado físico que você chegou, caso você queira. Caso não, você pode continuamente ficar oscilando entre booking e cut até o final da sua vida para cada vez melhorar mais e mais e mais e mais o físico, caso seja a sua vontade. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que eu tenha clareado a mente de vocês em relação a esses processos, porque o que eu vejo hoje é uma utopia de pessoas achando que vão fazer recomposição. E galera, uma coisa importante, recomposição corporal, ela existe, realmente, a gente pode colocar ali uma dieta de déficit muito baixinho, um superávit muito baixinho, uma normocalórica, a pessoa conseguir melhorando um pouco a massa muscular ali, melhorando um pouco a gordura corporal, etc. Só que qual que é o grande problema? A velocidade que isso acontece. Em processos de recomposição, onde as duas coisas estão acontecendo simultaneamente, é muito devagar. Agora, se você pega e você faz processos de secar, processos de ganhar massa, processos de secar, processos de ganhar massa, você acelera pelo menos aí, ó, vou falar um número da minha cabeça aqui, mas pelo menos umas 5 vezes o processo. Então, para você aí, você não pode ter medo de secar e ficar magra demais, assim como você também não pode ter medo de fazer um bulking e engordar.
Se tudo estiver bem estruturado, isso não vai acontecer e, na verdade, vai potencializar os resultados. Então, não tenham medo de passar por essas fases. Faz parte do processo e a única coisa que vocês precisam é ter um bom profissional acompanhando vocês para garantir que esses processos sejam feitos da melhor maneira possível. Fechou? Então, é isso aí. Mais uma vez, não se esqueçam de se inscrever aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou deixar também o link da minha consultoria aqui na descrição do vídeo, caso você queira conhecer. E é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!